Olá, eu sou a professora Priscila Bornhold e estou aqui hoje com vocês para a gente fazer uma introdução à importância das conexões sociais, a importância de ter um repertório interpessoal bem fortalecido em nossa saúde mental e como, ter este conhecimento, ter a competência de fazer essa avaliação com os nossos clientes em sessão pode potencializar ainda mais a nossa melhora clínica. Bom, então a gente vai olhar para as conexões sociais, para essas habilidades interpessoais através da FAP. A FAP a psicoterapia analítica funcional. Ela foi criada, por Robert Kohlenberg e Mavis Tsai, aí na década de 1990 nos Estados Unidos. E dentro dessa classificação que a gente tem hoje das terapias, de primeira, segunda e terceira geração, ela entra, como uma terapia comportamental contextual de terceira geração. Então, com toda a sua ênfase, com toda a sua base na análise do comportamento, a FAP vai utilizar os conceitos, da análise comportamental aplicada. Então, todo esse suporte que a gente tem da análise do comportamento vai ser utilizado em sessão, na interação com o próprio paciente. Então, para isso, a gente usa muito análise funcional para entender a queixa do nosso cliente, traçar paralelos, daquilo que acontece com ele na vida lá fora, que traz prejuízo possivelmente à vida dele, e como que a gente vai enxergar esse problema, essa queixa acontecendo ali na sessão. Mas o principal agora é que ela utiliza a análise funcional para entender essa queixa e ela vai olhar essa queixa através da relação terapêutica. Então, a relação terapêutica, é claro, ela é especial, ela é importante para todas as abordagens. A gente sabe da importância e do impacto que a relação terapêutica tem tanto na adesão quanto aí no progresso do tratamento. Mas a FAP, ela tem um diferencial sobre a relação terapêutica que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, Dando um spoiler, a gente usa a relação terapêutica como ferramenta, como veículo de mudança, tá? Então, a FAP, ela usa todo esse repertório da análise do comportamento. Além disso, é importante a gente frisar que ela é uma abordagem transdiagnóstica, ou seja, ela não é voltada para um diagnóstico em especial. Não tem um protocolo a ser seguido para um diagnóstico de depressão, para um diagnóstico de fobia, para um diagnóstico de ansiedade. Ou seja, ela é uma abordagem transdiagnóstica que vai enfatizar, problemas com relacionamentos, dificuldades interpessoais, problemáticas no processo de intimidade. E a gente vai detalhar isso também um pouquinho mais para frente. Então, a FAP, ela tem essa base, forte da análise do comportamento e além, dos preceitos do behaviorismo radical, ela integrou aí ao seu aporte teórico as pesquisas de conexão social. E a gente tem hoje já um suporte muito forte em termos de esse fator, conexão social. A gente já sabe o quanto que fatores como solidão, isolamento social, baixa integração e percepção, de receber esse suporte social, assim como estar em relacionamentos que são pobres, em termos de intimidade, que são pobres qualitativamente. Esses são fatores de risco para a nossa saúde. E não é só a saúde mental, é para a saúde, global, como um todo. Estar em relações, ter esses fatores, aumentam o risco de mortalidade, tanto quanto outros fatores já conhecidos, Então, esses fatores, eles contribuem para esse risco de morte, assim como obesidade, assim como fumar, assim como estar exposto a uma poluição. Então, esse dado é um dado que suporta muito a nossa intervenção para que a gente enfatize a qualidade das relações e como ter relações de qualidade pode ser um fator de proteção.
Então é isso, né? Se fatores como esse são fatores de risco, a gente tem que ter essa percepção de suporte social, estar integrado socialmente, ter vínculos de intimidade de qualidade, são variáveis relacionadas como fundamentais para a nossa saúde, longevidade e felicidade. Então a FAP integra aí os preceitos da análise do comportamento, além, né, desses estudos de conexão social. Uma outra questão bem importante que a gente vai destrinchar ao longo deste curso é o quanto que o conceito de intimidade ele é clinicamente relevante. Se a gente for pegar, né, estudos, né, sobre este conceito de intimidade, a gente vai encontrar que dificuldade com estabelecer intimidade, dificuldade com ter em relacionamentos interpessoais, eles atravessam aí um leque muito amplo de transtornos psicológicos e transtornos psiquiátricos. Ou seja, muito provavelmente, né, um paciente nosso não vai chegar numa primeira sessão e falando, não, na verdade eu tenho dificuldade no meu repertório interpessoal, eu tenho dificuldade de estabelecer intimidade. Muito provavelmente essa pessoa vai falar, né, de queixas mais conhecidas como ansiedade, depressão e por aí vai. A gente tem aí um amplo leque de possibilidades. E se a gente atenta, né, muito possivelmente a intimidade como um processo transdiagnóstico vai atravessar essa queixa. E atravessando essa queixa e a gente tendo esse conhecimento, esse olhar funcional de como a gente pode manejar o processo de intimidade em sessão, isso com certeza aí trará benefícios para os nossos pacientes. Então, a FAP, ela é uma intervenção, né, comportamental, uma intervenção em psicoterapia que foca promover repertórios interpessoais que vão ajudar as pessoas a prosperar no mundo social, vão ajudar essas pessoas a se desenvolver, né, dentro das competências, dentro daquilo que é possível para elas. A gente tem essa ênfase de transformação em processos centrais para o funcionamento humano, como por exemplo a comunicação socioemocional. Dentro aí da avaliação que a gente vai ver mais para frente sobre o repertório interpessoal, uma das classes de comportamento que a gente faz essa avaliação é justamente o quanto que eu consigo identificar as minhas necessidades, os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus valores e como eu comunico isso ou não, né? Como que déficits eu tenho para comunicar isso com o outro, com o mundo. E quando a gente aprimora essa habilidade em sessão para depois o nosso paciente levar na vida lá fora, a gente com certeza está ajudando para que essas pessoas prosperem e se desenvolvam aí nesse mundo social que é tão exigente, né? Então, qual que é o diferencial da FAP? Eu estava falando antes, né, o quanto que a relação terapêutica como um fator comum, como algo que atravessa todas as relações terapêuticas, ela é valorizada. E eu fico muito feliz, né? Quanto mais pessoas podem ter esse balanço da técnica, mas também da relação terapêutica. A diferença da FAP, sim, ela valoriza a relação terapêutica e, para além disso, ela sistematiza um modelo comportamental específico de intervenção através da relação terapêutica. Então, a gente vai utilizar a interação ali entre terapeuta e paciente para identificar esses repertórios interpessoais e déficits e excessos que eu estava falando um pouquinho antes, e a partir disso, né, buscar com que esse cliente apresente, a gente faz essa modelação de comportamento em sessão, que apresente comportamentos interpessoais que sejam mais efetivos e que tragam menos prejuízo, menos sofrimento para a sua vida, né, para as suas relações.
Aqui tem um artigo que eu gosto de deixar de referência, né? Porque a FAP ela pode ser usada como uma abordagem solo, individualmente, através da análise funcional, identificando aí, né, a queixa do cliente acontecendo na vida lá fora e também em sessão. Mas para além disso, a FAP aí, né, por esse foco na relação terapêutica, esse foco nesse processo transdiagnóstico da intimidade, ela pode, né, ser integrada ela tem uma flexibilidade para a gente integrar outras abordagens. Então a gente tem vários estudos que mostram, né, a integração da FAP com TCC, com ACT, com DBT. Então isso faz com que ela seja uma abordagem que possa ser facilmente adaptada aí àquilo que você já tem de repertório, né, por conta da sua ênfase na relação terapêutica. E dentro do nosso curso a gente vai ver justamente isso, né? A importância da relação terapêutica, do contexto terapêutico como um ambiente para transformação, como um ambiente, a gente usa muito a palavra evocação, né? Para evocar comportamentos novos, comportamentos mais saudáveis, mais adaptativos em termos, né, de relacionamentos interpessoais e como a gente leva isso para a vida lá fora, né? Como que a gente generaliza isso para a vida do nosso cliente.